despida de qualquer tipo de ostentação. Eu acho que a coisa mais rica nessa casa é justamente a madeira e a expressão da própria madeira. Então, acho que não precisamos de muitos acessórios decorativos e sobrepostos a uma matéria-prima que tem um discurso tão exuberante, tão rico. Então, nesse sentido, a casa é espartana. O desenho da casa, propriamente dito, passou por várias fases. Como ter o menor impacto possível num terreno com essa declividade, talvez pela declividade pudesse ser instável como terreno, então não fazia sentido eu colocar um monte de muros de arrimo e contenções. Eu queria fazer uma casa que tocasse o terreno de uma forma leve. Já tinha uma referência do lado dessa casa, que é o projeto do Acaiaba, da casa do engenheiro Hélio Olga, que foi uma resposta muito boa a uma situação inclinada como essa. Se eu abrisse mão delas, eu estaria tentando reinventar a roda. Descartei a estrutura de madeira num primeiro momento. Essa madeira vinha do norte, viajava 6.000 quilômetros. Eu não tinha muita certeza se era legal a madeira, em primeiro lugar. Experimentei alguns estudos com concreto, depois concreto e metal, uma combinação dos dois. E estava nessa dúvida quando o meu sogro, que trabalhava na área de celulose e papel, falou: por que não experimentam uma madeira de reflorestamento? Ela vem de perto e é uma madeira barata. Isso respondia a uma série de questões que eu tinha. Uma delas era como construir barato num terreno inclinado. E aí eu comecei a pensar seriamente na hipótese de usar uma matéria-prima de baixo custo, industrializável. Ainda não tinha uma indústria, nem tem uma indústria de construção civil baseada na madeira em grande escala, mas tinha um potencial para ser industrializável. Aí eu comecei a achar que aquilo podia ser interessante. Eu podia pensar num empilhamento de módulos ou de grandes treliças feitas com peças pequenas de madeira que podiam ser feitas de uma forma não só econômica, mas leve. Eu não precisaria construir andames, não precisaria construir nada. Eu podia vir de baixo para cima construindo esse paliteiro e ocupando esse paliteiro sem precisar de nenhuma estrutura de obra por trás disso. Eu, obviamente, consultei o Hélio, meu vizinho, especialista em madeira. Já havia feito algumas casas com Hélio. E perguntei: o que você acha do eucalipto? Você topa correr o risco? Ele devolveu a questão para mim: e você? Topa correr o risco de morar? Ele calcular, eu calculo, não tem problema nenhum. Mas você é que vai morar nessa casa e vai... Enfim, né? É um investimento seu. Falei: eu topo, eu acho que todo risco vale. A gente realmente experimentou o eucalipto em situações que podiam servir de referência para projetos futuros. O eucalipto aqui está em balanço, está sob tração, sob compressão, torção, quer dizer, todos os parâmetros de comportamento mecânico que uma estrutura pode passar, nós experimentamos no desenho dessa casa. A casa não foi construída para a rua, ela foi construída para dentro de um lote, orientada para um nascer do sol, orientada para uma vista e não orientada para um público passante. Uma manhã eu fui buscar o jornal na entrada e dei com um casal na laje olhando lá para baixo com um olhar assim meio assustado lá. Não, desculpa, entramos na casa sem saber, a gente achou que não tinha ninguém morando, enfim. Mas o fato é que a sua casa é a única casa que não tem um portão e dá para ver a vista lá embaixo. E dá para ver, e é uma vista bonita, da Marginal, enfim, dá para ver o perfil da cidade inteira. E aí eu entendi, realmente, todas as casas são muradas a tal ponto que você não tem percepção do contexto delas, você não tem vista delas. Eu resolvi não pôr o portão nem o fechamento. Eu falei: ótimo, se outras pessoas tiverem a chance de olhar lá embaixo, já valeu a pena.
Então a gente começou a entender que parte da casa é coletiva. Ninguém soube que ele foi morar longe, não. Ninguém soube, não foi ponto, feriado ou desconforto pra ninguém soube. Diz a lenda que trocou suas certezas por alguns sonhos mágicos. Você tem a questão do som, que é uma questão que muita gente reclama nas casas de madeira. A casa é viva, de fato, ela estrala de vez em quando, dependendo da mudança da temperatura, ela conversa longamente com você. Eu estou acostumado, não é um problema, mas dependendo da sandália rasteirinha que a minha filha estiver usando, eu vou ouvir ela quando entrou 4 andares acima. Mas isso é uma coisa também cultural. As casas japonesas têm parede de papel arroz. Você está treinado a não ouvir o que acontece do outro lado. Então aqui em casa tem esse processo. A gente usa a casa diferente, a gente faz menos barulhos, a gente... enfim. Agora, dá para resolver a questão acústica numa casa de madeira de uma forma mais eficiente. Eu é que não me preocupei com isso. E a questão térmica também, nesse ponto a madeira é imbatível, ela é muito confortável, ela convive muito bem com a variação da temperatura. A casa foi desenhada para funcionar muito bem passivamente, ou seja, eu consigo reduzir a temperatura geral da casa ventilando ela de baixo para cima, usando um efeito chaminé através da escada, e consigo fechar a parte superior da casa e fazer com que o ar quente fique preso nela, e com isso eu tenho uma perda do calor mais lenta, que é uma combinação do uso da madeira com as outras matérias-primas que eu combinei. Cada madeira ensina coisas diferentes. Eu trabalhei com madeiras nativas que tinham um cheiro muito forte. Trabalhei com madeiras duras, muito duras, difíceis de trabalhar, difíceis de cortar. Trabalhei com eucalipto, que se provou uma madeira interessantíssima, durável, maleável, muito boa de se cortar, de se trabalhar, com um cheiro agradável, com uma textura agradável, mas que ela não convive muito bem com a água. Então, o aprendizado que a madeira me trouxe foi prestar atenção nos detalhes. Ao mesmo tempo, eu não tratei nunca essas madeiras, eu nunca coloquei nenhum produto químico nelas. Então, também tem essa questão. Quanto tempo vai durar o eucalipto? Eu paguei para ver. Incubadora com Roberto Loeb, take 7. Roberto, por que ser arquiteto? Boa pergunta. Primeiro porque eu gostava de desenhar bastante, ainda gosto, né? Pelo prazer que eu tenho de sonhar, de inventar e de tornar o sonho realidade. É estar próximo de Deus. Depois esse fascínio de descobrir a cada momento novos problemas para ser resolvidos, né? Então, isso daí é muito empolgante, estimulante, né? Esse é um ponto fundamental para mim, para minha vida.
as médias históricas da construção civil tradicional de desperdícios estão em torno de 30% a 35%. A cada 3 obras, uma vai para o lixo. Eu queria fazer uma casa com desperdício zero. Para isso, eu tinha que trabalhar em processos industrializados. Eu não podia gerar lixo na obra ou sobras na obra. O material que vinha era um material 100% utilizado dentro da obra. Eu não podia transformar os materiais em algo que tirasse o caráter original deles, no caso da madeira especialmente. Se eu pintar, envernizar ou colocar qualquer produto químico em cima dessa madeira, ela deixa de ser madeira, para qualquer tipo de uso. Eu não posso usar uma madeira envernizada ou com tratamento químico para fazer lenha de uma fogueira. Eu não posso fazer um churrasco com uma madeira que passou por esse processo, porque ela não é mais madeira, ela é lixo. Quando você trabalha numa madeira, você tem que aceitar a natureza da madeira, o envelhecimento, as mudanças de cores, os nós, as rachaduras, as trincas, que são parte essenciais do desenho da própria peça, da natureza da peça. Você tem que aceitar tudo isso. A gente vive o tempo inteiro num simulacro de tentar fazer com que os ambientes simulem alguma coisa, né? Na maior parte das vezes é uma compensação, né? Eu vou trazer um pouco de conforto para minha casa e fazer cantinhos fofos e coisas desse tipo. É uma forma de compensação, né? Porque provavelmente na vida real eu não sou nada disso. Não tenho a menor vontade de ser ou de ter. Quer dizer, eu não quero me acumular um monte de coisa. Para mim, eu não tenho nenhum prazer nisso. Mas fazer coisa é o que me alimenta. Construir, é projetar, é ver o objeto físico na mão, é ter uma coisa palpável. A partir do momento em que a gente não está trabalhando com ideias preconcebidas e dá um espaço para que essas informações do mundo exterior complementem o projeto, a forma vai se adequar naturalmente e o resultado vai ser harmônico e vai ser bom porque o processo foi bem conduzido. Penso um pouco como Sebastião Salgado, fotógrafo, diria. Ele diz que existe uma estética na responsabilidade. E quando você faz um processo responsável em todos os sentidos, seja no uso da matéria-prima, seja na acomodação no terreno, seja com relação aos seus vizinhos, seja com relação à cidade, à medida em que você vai agregando processos responsáveis, a estética também vai se acomodando e vai virando uma estética dessa responsabilidade. Tem dias que você fala assim, não queria ser responsável por nada, ninguém no mundo. Mas não existe isso. A gente é responsável o tempo todo, 24 horas por dia. É uma grande tese, no fim das contas. Não que eu não tenha atendido as nossas questões habitacionais básicas, ou mesmo a nossa questão de conforto visual, conforto físico e etc. Mães de coleguinhas dos meus filhos, quando eles eram pequenos, eles entravam na casa, olhavam essa estrutura de madeira espacial, essa treliça espacial, que na cabeça deles parece um andaime, eles perguntavam, e aqui, vocês vão construir o quê? Essa ideia de inacabado está presente na cabeça das pessoas. Achei que você ia falar que elas tinham medo de deixar os filhos levar. Não duvido nada. Eu não consigo jogar nada fora, nem as ideias, nem as motivações. Eu não comecei essa casa pensando em ecologia ou sustentabilidade ou qualquer coisa. Como eu te disse, o atributo principal dessa obra era o baixo desperdício. Mas porque, de fato, eu acredito que a única forma de você resolver o problema do desperdício é ter um processo industrializado. Enquanto um tijolo tem 6 faces para serem resolvidas e coladas,
Um processo industrializado, você consegue carregar praticamente um andar de cada vez. É uma coisa muito mais limpa, rápida, sem desperdício, exige uma mão de obra qualificada, exige um certo aprendizado ao longo do processo. O sistema tradicional, além do desperdício, o cara que assenta o cimento, assenta tijolo, provavelmente vai passar a vida fazendo isso. Ele não tem uma noção do tamanho do processo, porque ele tem tantas interfaces possíveis que ele só vai fazer uma, ele está limitado ao tijolo. Ele não aprende nada. Então, é uma forma construtiva que oprime o trabalhador para o resto da vida. Ele não tem como crescer no processo. Cada casa feita com uma estrutura de madeira diferente, um sistema diferente, a equipe inteira tem que aprender o processo e eles têm a noção da obra pronta. Eles sabem onde eles vão chegar e todos vão participar desse processo. A noção do todo, né? Tão perdida nesse século. A noção do todo. A tal da mão de obra super barata, a mão de obra super barata, em primeiro lugar, não é super barata. Em segundo lugar, essa não qualificação traz problemas para todo o processo, para toda a cadeia. A cadeia ganharia muito mais se ela tivesse uma qualidade industrial mais bem resolvida. É só olhar a quantidade de caçambas que sai de qualquer obra. É uma coisa assustadora, 40, 50 caçambas durante a vida de uma obra. 300, quanto custa uma caçamba hoje em dia, sei lá. Mas, enfim, é um número considerável e é um lixo que foi para algum lugar. Uma casa é um acúmulo de coisas. Essa casa não está pronta, está longe de estar pronta. Mudei com o mínimo necessário, com uma porta de entrada. O resto foi acontecendo ao longo do uso da casa e continua acontecendo. Não mudou a nossa visão de conjunto da casa. Nós não terminamos o jardim, nós não fizemos a cozinha como nós pretendíamos. Quer dizer, tem muita coisa que precisa ser feita. Só que a cada vez que a gente começa a fazer esse processo, nós já pensamos diferente, nós já estamos mais maduros e mais responsáveis nesse aspecto. Então, a gente começa a olhar, a casa nos educou. O processo dessa casa nos educou muito e vem nos educando a cada ano que a gente passa aqui. Paisagismo com Gilberto Elkes, take 11. Ô Luiz, qual que é o melhor e o pior da profissão? O pior é você não conseguir realizar esse projeto, né? Fazer um projeto maravilhoso e não conseguir viabilizá-lo, né? O melhor é trabalhar com a natureza. A melhor parte é depois, quando a gente realiza um projeto e você vê as pessoas satisfeitas, utilizando, né? E o pior é ter cliente que às vezes enche o saco. Eles convivem. O pior e o melhor estão sempre juntos. Mas o objetivo é realizar. E no final, quando você consegue, sobressai o melhor. Sou muito high-tech. Então, para fazer um abajur, para mim é difícil fazer uma luminária de mesa, um abajur, né? Que não tem um pouco de cara de abajur. Sabe como? Não consigo fazer um troço quadrado com a lâmpada dentro. Não sei. É uma questão talvez de estilo mesmo, de ser um pouco mais clássica.
trabalhar com bronze, com uma linguagem muito voltada para a natureza, né? Então eu trabalhei com galhos, né? Os galhos de roseira, umas coisas assim bem orgânico, voltado para a natureza mesmo, né? Como, tendo a natureza como fonte de inspiração. Vamos pensar na produção da peça a partir do meio ali que você quer atingir, né? Então vamos dizer, fazer uma peça para popular, né? Então você tem que começar daí. Você vai justamente desenhando tendo em mente, né, que você precisa de um produto barato. Então você já vai tirando da frente aquilo. Então, o bronze você já tira da frente, o latão você já tira da frente, né? Você já vai tirando e aí inevitavelmente você vai cair com algumas possibilidades que você pode trabalhar, né? Parece a coisa vai afunilando de uma certa maneira, né? Se você vai colocar uma coisa no mercado que tenha que ter um bom preço, que você já vai seguir algumas tendências também, que é uma palavra que ninguém gosta de usar, mas de alguma maneira, para você trabalhar nesse nicho de mercado, você tem que estar seguindo meio tendência, a não ser que você seja muito livre, né, para poder sair das tendências e trabalhar com qualquer coisa. Mas vamos, né, é uma coisa que você, de alguma maneira, meio talvez até intuitivamente, você vai filtrando. Eu trabalho com material que é expressivo por si só. Gosto da madeira bem acabada, da madeira bem trabalhada. Eu também gosto da madeira bruta, né? Mas eu gosto daquela coisa de você conseguir chegar na madeira numa delicadeza, né? Que você tira, inclusive, do material, né? Toda a beleza que ele pode te dar. Por outro lado, você pode trabalhar com a tora. Corta a madeira e deixa ela rachar lá, né? Que é maravilhoso também, né? Mesmo usando materiais pesados, eu consigo trazer uma leveza para o material. Na delicadeza da forma, na graça. Não sei se eu poderia usar a palavra feminino, viu agora, tá na Associação Livre. Da transparência. Aliás, eu tenho uma que chama Brasília, né? Que foi essa. Né? Eu desenhei essa peça, depois eu desenhei, falei, cara, parece a construção do Niemeyer ali de Brasília. Essa coisa, tá vendo? Ela encosta muito sutilmente no chão ali, né? E a curva. Lógico que é importante a iluminação, mas ela ser bonita e você gostar de olhar para ela, para mim é fundamental. Agora eu estou trabalhando com cimento, tampo de mesa de cimento. O cimento é um material também que eu sempre adorei, porque é um material barato. Tem também uma linguagem que eu gosto, que é essa coisa de ele ficar meio velhinho, dessa coisa de ele ser meio manchado. Isso são coisas que fazem a história do produto, inclusive, né? Eu gosto de trabalhar com material que é expressivo por si só. Ecologicamente falando, né, ele é um material mais limpo do que outros revestimentos. Falando agora de revestimento, do que outros revestimentos, porque ele não precisa passar por um forno e cozimento como as cerâmicas, por exemplo, né, que poluem o ambiente. E você substitui, você para revestimento de parede, por exemplo, ele substitui muito bem mármores, pedras, né? E substitui bem também madeiras, porque você faz o que você quiser com o cimento. Você faz um bom molde, você faz uma parede de madeira com cimento. Então é uma solução super boa para revestimentos. Estou unindo o útil ao agradável, né? O metal que eu estou usando é um material que você pode fundir, reusar, reutilizar. As toras, né, material que a gente está utilizando
árvores que caem, de material de descarte. O plástico que eu uso foi produzido através de do PET, e eu acho que isso é uma coisa que já fica tão dentro da gente, né? Não é só também não pensar em aquilo que está poluindo, né? Então é você eliminar, diminuir a quantidade de resto, né? Também é uma coisa que você vai fazer isso já no projeto, né? Sobrou, você utiliza ele de alguma maneira. Só de você trabalhar com esse tipo de material mais artesanal, né, você já está também poluindo menos, né? Você está trabalhando na mão, você está utilizando menos maquinário, né? O ferro forjado. Eu fui catar o cara que trabalha com ferro forjado, que faz portão de serralheria artística que você não acha mais no planeta, entendeu? O cara vai lá com o maçarico, com a forja, sabe? Então você está... E que quando você pede a coisa mais difícil do mundo de fazer, ele adora, entendeu? O que ele mais quer é que você peça um troço assim, sabe? E que faça a ponte, que faça o latão ficar com uma pontinha assim, sabe? É isso que ele quer. Porque ninguém mais pede isso para ele. Então ele está resgatando uma tradição da família dele, né? É dele, era o pai que ensinou para ele, e que ninguém mais dá valor hoje. Acho que isso também é um pensamento sustentável, sim, né? Sustentável, talvez no sentido humano, mas, né? Do que porque não descarte de material, mas não descarte da história. Da história, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante. Gosto de máquina e tudo mais, mas conseguindo, né? Esses parceiros, eu acho que é mais fácil. E eu coleciono ideias. Ou até pesquisa na internet, ou coisas que eu vejo fotografo. E aí eu tenho também esses aplicativos de iPad hoje que você desenha, né? Aliás, uma delícia, né? As horas vagas, desenho mesmo, pinto, faço desenhos em iPad, uma delícia. E o cara tem que entender. Às vezes não entende, a gente tem que refazer. Mas tudo bem, aí a gente faz outra e vai fazendo assim. Vai dando certo. Quando você vai para uma cidade menor, né, vai conversar com um morador de lá, ele tem uma relação muito forte de afeto com aquela paisagem, né, mas não com aquela paisagem, não somente com a construída. Por que um lugar é gostoso, né? Porque você abre a janela, você vê a montanha, você passeia na margem do rio, sabe? Você fica olhando para o horizonte. Não só essas coisas de natureza, mas de relacionamento mesmo. Por que a minha cidade eu não posso sentir isso? Que a gente, que gostoso. Temos verificado que os moradores, muitas vezes, eles não têm um cuidado além do seu próprio espaço. Você não cuida da rua, não cuida do bairro, porque não tem um pertencimento, né? Porque eu sou de São Paulo, mas, sabe, como que eu posso ser de Pinheiros, né? E como é que eu vou cuidar da praça que está suja, do lixo que está na calçada, né? Das pessoas que estão precisando de um apoio, né? Como é que eu faço? A gente precisa resgatar o afeto com o lugar que você mora.
E eu acho que, por exemplo, essa coisa da renaturalização dos rios, a água é uma coisa que está muito presente na vida de todos nós. Para a criança a gente dá um exemplo muito forte, né, em relação à questão desse contato com a natureza, quando a gente fala que a criança acha que o leite vem da caixinha e não vem da vaca, né? Então, para nós, o citadino, também a gente acha que a água da chuva, ela desaparece, ela some, ela não existe na nossa paisagem, né? Então não existem rios, não existem nascentes. A cidade de São Paulo enterrou todos os sistemas naturais, né? Nós temos os rios maiores retificados e temos os córregos que abastecem esses principais cursos d'água, né? O Rio Tietê, Pinheiros, Tamanduateí. Na maioria dos casos, ou grande parte dos casos, eles estão tamponados ou canalizados. Por exemplo, a 23 de maio é um rio. Muita gente não sabe, né? Quando ela está tubulada, soterrada, né, pelos nossos canais ali de drenagem embutidos, né, você não vê a água. Então, se ela estiver poluída, tanto faz. E daí vem os outros problemas, as inundações, né, viraram enchentes, né? As cheias naturais dos rios viram enchentes nessa cidade, nessa natureza intermediada pela cidade. A cidade está viva, né? Tem uma cidade submersa, né? A vegetação, ela colabora nesse ciclo de evaporar, chover, percolar, infiltrar, alimentar o lençol, que por sua vez vai dar vida para a vegetação, que vai dar o oxigênio, que vai ajudar na evapotranspiração, que é o que dá uma qualificação para o ar. Pela alteração da temperatura, você tem uma atração das partículas suspensas no ar e você tem um ambiente mais poluído. No Ibirapuera, imagina no Ibirapuera, onde nós fazemos exercício, corremos, andamos com a família, né? Levamos as crianças, particularmente no inverno, você tem uma umidade relativa do ar muito baixa e você tem uma poluição mais alta. Então, imagina no Ibirapuera, que é um lugar onde reconhecidamente é o pulmão da cidade. Né? Papaiara, paiara, papaiara, paiara. Nós fomos num samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A meia-noite ao clock, saiu uma baita de uma briga, era só pizza que avoava, junto com as frajolas. Papaiara, paiara, papaiara, paiara. O Bexiga, em alguns momentos do ano, particularmente no inverno, ele tem um clima muito ruim. Provavelmente as pessoas fiquem com problemas respiratórios, né? Tem mais problemas de poluição na casa, no ambiente, porque pela alteração da temperatura, você tem uma atração das partículas suspensas no ar e você tem um ambiente mais poluído. Sobre a cidade de São Paulo, acontece um fenômeno que se chama ilha de calor, formada em função da intensa impermeabilização que ocorreu na cidade. Em alguns momentos do ano, alguns pontos são bastante críticos em termos da umidade relativa do ar e da temperatura, né? E este projeto pretende dar uma resposta para que a gente possa pensar numa possibilidade de reverter esse processo. E o Bexiga é um dos pontos onde a gente identificou uma temperatura muito maior, a bolha da ilha de calor muito mais elevada. A preservação da rede hídrica ela é fundamental num desenho urbano.
né? Preservação das nascentes, tal, que é a natureza pulsando ali, né? Da mesma forma como foram tamponados os córregos, não se cuidou das minas, né? Na grota do Bexiga, a gente percebe alguns muros, né, paredes junto dos taludes, junto das encostas, né? No pé da encosta você percebe junto da calçada um lugar que brota água. Esse projeto se propõe a atuar no bairro do Bexiga, né, que é um dos pontos críticos, criando um parque, né? Na verdade seria um pedaço muito vegetado e teria um papel curativo. E para isso a ideia seria que renaturalizassem as nascentes, o córrego que existe ali no Bexiga, que hoje está tamponado, né, que é o córrego Saracura. Por que você quer trazer ele para a superfície? Porque não adianta você negar, fingir que não é com você, porque ele vai te falar daqui a pouco que ele está ali. A água vai subir, não vai escoar, vai dar 1000 problemas, entendeu? Então, assim, você tem que aprender a conviver. Então, a gente faria descasca as camadas, busca-se as nascentes, a gente propõe algumas lagoas de contenção e depois você solta para continuar alimentando. Filtração também dessa água para ela ser devolvida mais limpa. E o edifício em si, a gente batizou ele de termômetro porque ele seria um medidor das condições climáticas da região metropolitana. Um edifício com 100 metros de altura e ele tem uma rampa contínua, que a gente fez uma alusão aos estratos da floresta, só que a gente está falando de uma floresta urbana. Dele você pode observar a paisagem, né, de São Paulo, porque a 100 metros de altura você vai ver vários elementos que a gente não consegue ver, né? Mas ele também é um observatório, porque ele vai observar e registrar e disponibilizar dados climáticos, de meteorologia. A ideia é que ele fosse um centro de estudos climáticos metropolitano, assim. Nas cidades brasileiras se dão as costas para o rio, né? A frente é voltada para um outro lugar, para uma praça, para um espaço que não é efetivamente o rio. A água presente na natureza, nesse ambiente onde ela está ressurgindo, né, para nós, com a mata, com a vegetação também, né, que a protege, né? Então isso poderia dar um partido de desenho urbano extremamente sustentável e não só bonito paisagisticamente, como importante ambientalmente para a vida das comunidades do entorno dessas nascentes. Fazer com que exista um envolvimento dos vizinhos desse lugar, do entorno, que vá se ampliando de forma a criar uma condição quase que de vizinhança que cuide dessa questão com mais permeabilidade, com mais retenção de água, uma gestão participativa mesmo, de quem mora num lugar como esse, que vai entender que todo procedimento que ele tem nesse lugar pode colaborar para a reversão do clima e pela qualidade do clima da cidade, né? Que seria um dos componentes desse ambiente que nós temos. Teve um momento que o homem ele queria dominar a natureza. Não, eu mudo o curso para cá, eu retifico, eu não sei o que e tal. Hoje não é mais assim. Então a gente tem que aprender a conviver, a natureza tem sua força, né? A gente tem que respeitar para conviver harmoniosamente.
Take 6. O planeta ideal é um mundo que não vai ter conflito, miséria, né? As pessoas vão poder viver com tranquilidade, admirando o belo, né? A arquitetura pode colaborar muito com essa parte. Né? O planeta ideal, o planeta sustentável. O planeta ideal seria um planeta de convívio, de paz e de prazer. Será que é possível? Gostou? O jardim tem realmente que te despertar de você os seus sentidos, até o tato, né? Pelas diferentes folhas que você acaba usando, materiais, a madeira. Essa é a minha intenção, mas principalmente que ele te abrace. Eu gosto de detalhes, de que você possa caminhar nesse jardim e ter surpresas, apesar dele não ser um jardim grande, você tem vegetação por todos os lados aonde você andar. Eu acredito que um jardim tem que ser mutante, né? Que você acorde de manhã e tem uma nova flor, um aroma que você ainda não tinha identificado, uma fruta nova, ter seu próprio dinamismo, né? Vida própria, e ele vai e te trazendo surpresas a cada dia. Já existiam 2 palmeiras de grande porte no terreno e uma jabuticabeira, que a gente teve que integrá-las àquilo que eu ia propor. Houve um preenchimento de terra aqui. Ele é curvo, além de tudo, ele estreita para o final. Foi pensado de maneira que, de dentro da residência, as pessoas tivessem um cenário, uma visualização agradável. Você tem a sensação que você esteja em uma mata. Sur la route qui file loin, derrière elle, son jardin. La route est longue jusqu'à la mer. Arrivera terre avant l'hiver. Ali existe um guarda-corpo vazado, onde nós plantamos para que a planta chegasse a essa altura que está aí hoje, proporcionando essa integração. Hoje, daqui a gente não vê os fios de alta tensão que passam na rua, então também tinha esse propósito, né? Tanto a integração como ocultar essas vistas que não seriam desejadas. Particularmente eu gosto dos palmitos, né? Tem os palmitos ali, eu gosto dessa altura, ajudei a plantar e tudo, né? Então ele, né? Aí particularmente é dos palmitos ali. Nós temos primavera, né? O pessoal no Rio conhece como bougainville, camélias, viburno, íris, agave. Temos várias orquídeas de diferentes cores, com florescimentos diferentes, inclusive, e tal.
Eu gosto muito da água, né? O elemento água no jardim, não só o barulhinho da água, mas olhar para a água também dá uma satisfação. Um dia quente, um dia seco, eu gosto da água. Então, sempre que possível, eu acabo utilizando esse recurso, criando um espelho d'água como esse. É sempre importante esse diálogo entre a arquitetura ou o profissional arquiteto que está envolvido também dentro desse projeto. Hoje é muito mais complexo fazer o paisagismo, não é simplesmente pôr a vegetação no local correto. Mas essa conversa entre os dois profissionais é sempre muito importante. Foi. Paisagismo com Newton, take 3. Gosto de tudo um pouco, mas em especial em fazer as fontes, em trabalhar com isso, sabe? Esse jeito, essas coisas de fazer as curvas, de cortar o cano certinho, né? Essa é uma parte que eu mais gosto de fazer. Quando entregamos o jardim, que ele pode não estar totalmente maturado, isso não me incomoda. Isso faz parte do desenvolvimento, do que é um jardim. Muitas vezes eu prefiro não ter árvores imensas. Quando possível, você possa curtir até esse desenvolvimento, ver essa transformação. A angústia só vem mesmo quando você chega num jardim e vê que ele não foi cuidado e não teve o menor esmero em entender aquilo que você propôs. Que aquilo precisa realmente de cuidado. Eu acho que a principal conexão com a arte é assim. Para mim é como se eu estivesse pintando uma tela mesmo. Quando eu pego o papel branco e começo a desenhar o que vai ser, eu imagino como se fosse um quadro. E eu começo, no sentido figurado, a pintar esse quadro, né? Onde vai entrar uma determinada cor, um volume, uma forma. Depois a tela vira... É um 3D. 5D. 5D. Dentro do paisagismo eu acabei me encontrando e, olha, eu cheguei aqui quase sem querer. A vida foi me levando e eu não podia ser outra coisa. Realmente eu sou muito satisfeito com aquilo que eu faço. Com certeza a parte técnica é muito importante. Mas que a energia existe. E é outra coisa que você aprende na minha profissão, que em alguns lugares não me pede explicação. Eu não sei. Mas as energias fluem de uma forma diferente, mas também sei te dizer com absoluta certeza que quando você faz um jardim, você modifica toda a energia daquele lugar. Talvez uma das coisas que mais me dê prazer na minha profissão é realmente assim, acabar o meu trabalho e olhar para os olhos da pessoa e ver a satisfação. E ver essa alegria no fim de um trabalho é extremamente gratificante.
está tão acostumado a ver tantas flores na primavera que apareceu um monte de flores. Bom, essa aqui é a primavera. A ideia da sustentabilidade é uma vontade, é uma utopia, é um objetivo. A arquitetura você tem que ousar, não é? Na verdade, essas ousadias são bonitas, são boas. E qual seria o abrigo ideal? Aí essa conversa começa a ser mais longa, né?